Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o tema cheiro de alimento, como as pragas localizam as plantações. Todos sabemos como a agricultura é essencial para a manutenção da humanidade e sua evolução. Foi através dela que o homem deixou de ser nômade e passou a ter um estilo de vida totalmente novo, o que permitiu o desenvolvimento do intelecto e a colonização de praticamente todos os locais do mundo. Apesar disso, muitos entraves surgem e geram dor de cabeça para todos os profissionais envolvidos na área. Entraves esses relacionados a doenças e pragas que, ano após ano, ciclo após ciclo de cultivo, surgem, se adaptam e se tornam mais agressivas, reduzindo e muito a produtividade e incentivando o uso de agroquímicos para um controle imediato. Mas já parou para pensar por que isso acontece? Porque essas pragas se alimentam justamente das plantas que usamos para nos alimentar. Isso ocorre por vários motivos, sendo os principais a pressão de seleção ocasionada por grandes áreas de monocultivo com tratos culturais tradicionais, o melhoramento genético que, ao mesmo tempo que tornou as plantas mais produtivas, também as deixou mais suscetíveis. E o surgimento do chamado agroecossistema, que cria novas interações ecológicas diferentes daquelas que existiam nos ambientes naturais. Afinal, mesmo sendo tão pequenos e o mundo tão grande, como os insetos são capazes de localizar as plantações e causar essa dor de cabeça para os seres humanos? Isso ocorre devido a um fenômeno que não conseguimos ver, passa despercebido aos nossos olhos. Os responsáveis são os aleloquímicos, que nada mais são do que moléculas químicas produzidas por esses organismos, que podem agir isoladamente ou em conjunto e que são voláteis, permitindo a comunicação direta e indireta entre inseto planta a longas distâncias. Tanto as plantas quanto os insetos são capazes de emitir e receber essas substâncias, o que induz novos comportamentos entre si. Vamos imaginar uma planta, verde, saudável, realizando sua fotossíntese em paz. Enquanto seu metabolismo trabalha intensamente, compostos secundários são produzidos, e é a partir deles que os aleloquímicos se originam. As plantas são capazes de produzir até 200 compostos, a depender da espécie. E é aí que começa a interação entre a planta e o herbívoro. Se o volátil emitido pela planta repele o herbívoro ou atrai inimigos naturais desses insetos, dizemos que ele atua como um alomônio para a planta. Já se esse volátil atrai um inseto, dizemos que é um caromônio. O inseto então recebe essa molécula por meio de estruturas especializadas em seu corpo, como as antenas, e, a partir disso, ocorre uma resposta, ou melhor dizendo, uma ação a ser tomada. O inseto possui basicamente dois objetivos: ovopositar, colocar os seus ovos no seu hospedeiro e se alimentar. Então, após sentir o cheiro, o inseto parte em direção à planta para tirar a prova, ou melhor dizendo, experimentar a planta para ver se realmente ela é adequada para si. No caso do acasalamento, os aleloquímicos podem atuar de forma sinérgica, favorecendo a agregação dos insetos naquela planta. E é aí que a festa começa. Outros insetos podem até mesmo querer acasalar somente se houver a planta hospedeira presente. Enjoado esses, não? Nesse momento, podem ser observadas três respostas. Primeiro, o alimento é favorável e eles se alimentam ferozmente. Segundo, o alimento pode causar efeitos subletais, prejudicando o crescimento ou a sobrevivência, mas não matando imediatamente. E terceiro, ou o alimento pode causar efeitos letais, matando o inseto. Parece cruel, não é? Mas não é. As plantas têm sua maneira de se defender, seja por meio da produção de compostos químicos, pela elaboração de estruturas físicas como os tricomas, ou até mesmo convocando inimigos naturais desses herbívoros, através da produção de novos aleloquímicos que são induzidos após o ataque. Muito interessante essa interação, não é? Muitas vezes, olhamos para as plantas e para pequenos insetos e não somos capazes de compreender a extrema complexidade desse processo. Essa foi apenas uma breve explicação sobre esse fenômeno, que envolve química, física, biologia, e que ainda tem muito a ensinar os pesquisadores que arduamente trabalham para entender esses processos e tentar superar as futuras adversidades que podem surgir. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.